jovens! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast, o Casal do Têxtil. Eu, Jason Catafesta, ao meu lado, Juliana Harbs. Oi, Jason, tudo bem? Tudo bem? E aí, eu tenho uma pergunta hoje para você. Quem aí já tem ou já conhece, ou tem em casa, uma Havaiana? Duvido. Duvido que não tenha. Então, e vocês lembram daquela bandeirinha da Havaiana? Bandeirinha do Brasil? Quem não lembra, Jason? Não é? Pois é, isso tem tudo a ver com o assunto aqui hoje. Mas antes, lembrando que este programa é patrocinado por Ingecel Energia Livre e Estúdio Inc. Sublimação. Boa. Gente, hoje aqui, direto do Recife, Pernambuco, olha que chique a gente tá, gente! Os dois queridos, Cadu e Edinho, diretores da empresa Define Design, são emborrachados, gente. Tudo a ver com a Havaiana, né? Eles vão contar essa história pra nós. Tem muita história. Disseram que já é a segunda geração, né, gente? E eu quero saber tudo e mais um pouco. Sejam bem-vindos. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Vai ser um prazer aqui falar um pouco da nossa história, da nossa empresa. Também da gente, né? Da nossa história pessoal também. Isso. Que é legal. Eu puxei a Havaiana porque todo mundo conhece a Havaiana, né, cara? Todo mundo usa, né? Todo Que legal, mundo né? usa. Todo mundo usa. Todo mundo usa, é verdade, E né? realmente, assim, é um case, né? Que fala por si só, né? Ele Aham. transborda a nossa empresa e transborda o nosso país, né? Sim. É uma marca que representa não só o Brasil, mas ele está presente no mundo todo hoje, né? A Havaianas hoje são 110 países, né? Presentes, é a nossa maior marca de moda para o mundo. E a gente faz parte desse case, é muito legal. Muito legal. Então, segunda geração, gente, como é que é isso? Como começou? Como isso surgiu, Responsabilidade enorme, né? É mesmo. De conduzir aí tudo aquilo que nossa família, né? Nosso pai, nosso tio construiu há mais de 35 anos atrás. Perfeito. E agora a gente está aqui para multiplicar. Eu costumo falar que a gente, Cadu, a gente não é herdeiro, né? A gente é sucessor. E tem uma Boa. diferença muito grande entre ser herdeiro, simplesmente, e participar de um processo de sucessão, né? Então, estamos aí fazendo o possível e o impossível, né, Cadu? Perfeito. E assim, né, o que foi legal da história empreendedora do meu pai e do meu tio foi que a gente trouxe esse produto para o Brasil quando ele não existia ainda, Ai, né, que em larga industrial, né? Então a gente trouxe da Califórnia essa tecnologia, anos 80, berço do surf, do paz e amor, várias marcas de surfwear nascendo, né, de beachwear, de moda praia, e esse produto ele começou a ganhar espaço na moda, né? Então a gente conseguiu, através de network, de contatos na Califórnia, uma tia nossa mora lá, a gente conseguiu descobrir como funcionava o processo produtivo, trouxemos para o Brasil, e aí começou a história empresária da família da gente, né? Através de uma visita do nosso tio à Califórnia, conheceu o produto, trouxe tecnologia, nosso pai comprou a briga, comprou a ideia, e aí a gente Foi pra iniciou rua vender, né? E a gente iniciou um negócio, né? Com meu tio produzindo, meu pai fazendo a venda, né? E, pô, literalmente desbravando o Brasil, né? Porque o Brasil é muito grande. Sim, sensacional. De carro, né, ainda naquele momento. Mas foi bem legal essa história, né? Pô, Sem GPS, né? sem GPS, né? Mapinha, Canetinha. Canetinha. Mapinha, Mas quatro meu irmão rodas. fala muito com aquele direito de vencer, né? Todos nós nascemos com o direito de vencer. E meu pai foi um cara muito desbravador aí, para muita raça, com muita vontade, né? Botar os produtos na mala e vender em todo o Brasil, né? Naquele momento não existia esse produto, né, em larga escala. E a gente foi a primeira indústria realmente a fincar a bandeira desse produto no Brasil. Então, foi bem legal ter essa vanguarda da família já, né? Legal. E aí a gente já nasceu praticamente dentro do negócio, né? Meu irmão estava Sim. Ao mesmo próximo. tempo que é um risco, né? Um risco, né? Um desafio, né? Você lançar algo novo, inovador no mercado que já existia, etiquetas de tecido, né? Enfim, outras aplicações, tu vem com um emborrachado, o pessoal não entende o que é isso, né? Então, existem todos esses pontos, mas, obviamente, no começo, como era novidade, as pessoas degustaram, né? E aí o paladar do retrocede. Boa. Alguma coisa, Boa. você consegue, você quer ter, quer manter, então a gente conseguiu realmente, naquele momento, impactar marcas de surf, né? Que nasceu na moda, muito focado No surfwear. no surfwear ali.
bermuda de tectel, né? Sim, Todo mundo usava, Nossa. tinha etiqueta de pele emborrachada, tinha puxada emborrachada. verdade. O negócio surgiu assim, surgiu fazendo etiqueta para bermuda. E aí, obviamente, com a tecnologia, né, a gente foi investindo mais tecnologia, mais processo. Entramos na calçados e aí ganhamos a escala nacional aí, né, com calçado. Ai, Fazer pá, né? Então facilita também. tudo é boa. Tudo é pá. Melhor etiqueta, né? E eu acho que o grande desafio aí, né, Cadu, é a escalabilidade, porque quando você tem um aviamento, né, diferenciado, emborrachado, né, para 1, 2, 3, 10, 15 empresas é uma coisa. Você atender aí mais de 500 empresas a nível nacional com um produto como o nosso, que eu diria que tem um ar até de artesanal, mas de artesanal não tem nada, porque é em escala industrial, né? São milhões e milhões de peças por mês fabricadas aí pela Define, né? E que passou por esse processo evolutivo, né? Do nosso pai, do nosso tio trazer isso aí há mais de 35 anos atrás, numa escala bem menor e se transformar no que se transformou hoje, né? São o quê? Mais de 15 milhões de peças aí produzidas por mês. Básico é quase isso, bate quase isso. Uau. Eu acho que não tem nenhuma indústria hoje no nosso segmento, né, que concorra com a gente, que consegue chegar nessa capacidade, né? Porque foram anos aí de estrada para chegar nesse volume. Muito investimento, Muito investimento, estudo. dedicação e muito chão de fábrica, né? Vocês também sabem muito bem disso, né? Bem Do certo. desafio nosso de tocar fábrica. Mas o que eu acho muito bacana na nossa família foi que nosso pai sempre deu essa oportunidade da gente viver a fábrica, né? A gente, desde criança, a gente ia para a fábrica. Eu ia perguntar, como que começou efetivamente aí Deixa o trabalho do Deixa que estagiário? eu entendo por gente. É? Deixa a gente Eu entender tinha por gente, coleção né? de etiquetinha já. Casa. Na verdade, a gente fazia parte do controle de qualidade, né? A gente ficava amassando a etiqueta para ver se ia ter algum tipo de problema, né? Se ela ia Mordia. rachar, alguma coisa, se tava crua, né? Existia a logística da escola, né? Então, eu nunca casava com a logística da família ali, né? Minha mãe, meu pai. Aí a gente se encontrava na empresa para sair juntos para casa. Esse tempo, às vezes, era 1, 2, 3, 4 horas na fábrica. Então, crianças com 6, 7, 8 anos numa fábrica, vai pintar e bordar, né? Então, a gente andava a fábrica, Dinho pegava as etiquetas. Ele sempre foi um pouco mais difícil de controlar, né? O bicho era... ele fazia muita confusão ali. Eu era mais quietinho, mas eu gostava bastante do processo também, os dois, né? E aí eu comecei a levar umas pulseiras para a escola, que eu brincava com meu pai. Pô, eu quero ter uma mesada, né? Meu irmão já estava um pouquinho mais velho, já estava na fase da mesada, eu não tinha mesada ainda. Aí eu levava uma pulseirinha emborrachada e já vendia na escola. Então eu comecei o meu lado empreendedor, vendedor ali na escola mesmo. Boa. Na época daquela pulseira do racismo, não sei se vocês lembram. Sim. Preta com branca, né? Que era feita na China, todo mundo comprava da China. Era super cara aquela pulseira. A gente fez uma bem parecida ali, né? Começamos a fazer algum tipo de Com venda umas na frases, escola mesmo, aham. nas frases, né? De paz e amor. Isso. E, enfim, todo esse contexto que estava vivendo naquele momento, a gente começou a fazer isso na escola. Pô, vamos levar para a escola, já vai ser minha mesada. Então já foi uma história bem legal aí de criança vivendo isso. Eu tenho muito isso na minha cabeça. E na minha lembrança. sempre pautado por venda, né? Eu acho que o nosso principal DNA é ser vendedor. Se tem um legado aí que nosso pai deixou pra gente forte, é que a gente, acima de tudo, no mundo corporativo, a gente tem que ser vendedor. Então, ainda criança, a gente também, né, viajava, você estava falando do mapinha, né? Na época não tinha Waze, né, nem nada. Verdade. Então, uma viagem que a gente faz um bate e volta em São Paulo no mesmo dia, meu pai pegava o carro e cortava o Brasil de ponta a ponta. E, obviamente, né, no período de férias, ele levava a gente. A gente passava 30 dias viajando Que e vendendo. bacana. Viajando e vendendo. Viajando e vendendo. E por muitas Passeava e vezes a gente... aprendia. O exemplo arrasta. Não, o exemplo arrasta. pra gente era uma diversão, né? Pra gente Claro. aquilo ali era lúdico, a gente tava curtindo aquilo ali, aquela aventura, né? Mas, obviamente, isso foi entrando na nossa veia empreendedora e vendedora. Isso. E isso foi aquela mosquinha que dá aquela picadinha ali, né? Contaminou a gente de uma forma positiva. E o que é legal, né, velho? A gente viaja o Brasil todo e sempre tem um cartão do meu pai da década de 90. Emborrachado. Não Emborrachado. acaba nunca, Aqui em né? Santa Catarina mesmo, eu vou em vários lugares que a compradora continua sendo aquela senhorinha da década de 80, que ela continua comprando das marcas. Que legal. Aqui existe muito essa tradição, né? As pessoas mais antigas também estão ali.
Ser fiel, né? Ser fiel, né? Trabalho muitos anos no mesmo negócio. E, velho, eu vou lá e encontro o cartão do meu pai, velho. Eu fico até arrepiado porque... É porque é tão bonito que as pessoas não jogam fora, né? Sim, claro. Você pega tá um ali. cartão, um papel, um cartão impresso lá, a primeira coisa que o cara faz é rasgar, ou cai um café em cima e tal. O cartão emborrachado, dura a vida toda. Sim. Entendeu? E tá lá, realmente. A gente, Já tá a gente vendendo. roda. Já tá vendendo. Já tá o cartão. vendendo. A gente roda. Quanto meio é que é o mundo, milheiro? a unidade, viu? A gente negocia. Pra vocês tem desconto. Pra você tem desconto da casa. Mas é isso. Aí enfim, meu irmão é mais velho que eu, 3 anos. Ele já teve, né? Fala um pouco também da tua... Ele começou primeiro que eu, oficialmente na empresa. Né? Na verdade, eu não comecei nem nessa unidade de negócio. Foi em outra unidade de negócio da família. Ali com 17 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu ganhei meu primeiro carro. Com 17 anos, a primeira coisa que eu fiz, ainda sem carteira, foi amanhecer na empresa, né? Uma outra unidade de negócio de embalagens da gente. Mas ali começou a trajetória profissional, né? Então, rapidamente, eu comecei a ganhar um dinheirinho, né? Um jovem, focado em vender e tal. E rapidamente comecei a crescer na empresa. E acho que com 21 ali, mais ou menos, eu passei num programa de trainee. E eu perguntei ao pai, posso dar uma saída da empresa aí para aprender? Nosso pai e nosso tio não tiveram essa oportunidade, né? De sempre foram empreendedor raiz ali e tal. Eu quis dar uma saída, ver o mundo lá fora um pouco. E aí eu trabalhei, fui para fazer um programa de trainee num grupo, um grande grupo brasileiro também, o Grupo Algar, lá de Minas Gerais. E, enfim, entrei como trainee para passar 2 anos e voltar. Esse era o combinado. Acabei ficando 12. Nossa. Voltou casado. Foi pra Voltei onde? casado, Filho. com Foi 2 pra onde? gatinhos. Foi pra onde? Morei em Uberlândia, Minas Gerais. Não, e o cara sai de Recife, da praia, Nordeste. Meus Pra ir ami- pra meus Uberlândia, amigos- que é no meus amigos centro do não entenderam Brasil. bem, não, né? Como é que vai sair daqui, pô? Não, passeiozinho de lanche no final de semana, nossa praia e tal. Vai pro interior do Brasil. Vai fazer o quê lá? Só que eu tava muito focado em aprender, em crescer como gente, como profissional. E aí eu me tornei diretor desse grupo. É um grupo, mais uma vez, um grupo muito grande, com mais de 25 mil colaboradores. E uma baita cidade, assim. A gente não conhecia, obviamente, naquele momento, mas Uberlândia fica Sim, no Triângulo são Mineiro. opostos, mas assim, a gente não conhece nenhum dos dois. Mas eu tenho curiosidade igual, assim, né? Sergipe ou Uberlândia Recife. Recife. Uberlândia. Você tá com Sergipe na Eu tô cabeça, com né? Sergipe. na cabeça, E é uma gente. cidade Quando grande, for lá, uma cidade visite a maravilhosa. gente lá em Recife também. Não, mas- eu vou Recife primeiro. Mas aí a gente fiquei 12 anos lá e sempre acompanhando. Aí Cadu ingressou muito forte na divisão de emborrachado daquela época. Eu já entrei realmente, Muito naquele focado. momento, muito focado nesse segmento específico, que eu já tinha uma sinergia muito grande. E também isso é legal falar, que nosso pai, ele permitia isso, né? Eu já tinha aquela curiosidade do produto, né? Vivia desde a infância, mas quando eu comecei lá na empresa, eu realmente fiz uma imersão muito grande nesse produto, de ficar na fábrica mesmo, no primeiro momento, aprendendo o processo, fazendo, errando ali, né, para aprender. Então, eu passei pela cadeia completa e isso me ajudou bastante a desenvolver esse lado que meu irmão sempre teve um pouco mais aflorado do que eu, que era a venda. Nós somos vendedores raiz, mas ele é a cópia do meu pai. Então, eu tive que aprender um pouco a desenvolver esse lado, né, esse lado vendedor, mas eu já tinha uma parte técnica muito apurada. Então, isso possibilitou que eu estivesse mais preparado também para vender. É o foco, é o que eu costumo falar, né? É mais uma família empreendedora ou multiempreendedora, negócios distintos, você tem que ter foco. Porque às vezes você mistura tudo, entendeu? E aí, assim, você não faz nada bem feito. E a ladeira abaixo. ladeira abaixo. E aí, assim, o Cadu entrou eu tava fora, né? E o Cadu mergulhou na divisão emborrachado, né? De uma maneira muito competente. Deu a cara pro negócio, né? Literalmente, ele abraçou a causa, não só de venda, mas de processo produtivo do emborrachado. E, cara, fórmula de sucesso. Focou, cresceu. Não tem outra explicação. Foi quando a gente começou, ainda eu fora, conversando muito, a gente tem um conselho consultivo da família, né? E a gente começou a estimular o quê?
o foco das operações de uma forma muito segregada. Cada unidade de negócio na sua caixinha. Literalmente 100% separado. Não tem essa de um diretor industrial vai tocar 3 empresas. Não. Cada um tem seu diretor industrial, cada um que tem a sua vida, cada um que tem a sua estrada para acelerar, né? E aí foi quando o Cadu literalmente comprou essa briga, né, junto conosco aí, e assumiu como CEO aí da operação da Define. E não vou aqui ficar rasgando seda, mas vem decolando ano a ano, né? Define está num ritmo de crescimento muito forte, principalmente nos últimos 3, 4 anos. A gente vem mais do que dobrando a companhia ano a ano. Ano a ano, né? É um desafio grande, mas só colaborando com o que meu irmão falou, né? 2019 foi esse ano da mudança, de realmente focar e criar a marca Define. Isso muito também pela participação do meu irmão. Ele estava no grupo familiar, que era a Algar, né? A Algar hoje é uma das principais referências de grupos empresariais familiares, né? Com certeza. Foi a primeira empresa no Brasil a criar esse contexto de governança, a realmente levar a sério a profissionalização da família empresária. Então, ele estava na melhor escola possível, imaginável do mundo, para tratar do assunto. Então, ele levantou muito essa bandeira internamente na família. Então, mesmo ele distante, ele já estava formulando junto com as consultorias. Né? Aí já é diferente da época do nosso pai, né? Aí é Google Meeting. Exatamente. Então, a gente tá ali na videoconferência 24 horas por dia. A gente já começou a implementar, desde 2015, o processo de governança, com o conselho, com o holding, com reuniões formais para discutir ações que eram estratégicas para as companhias, né? Então, isso tudo, obviamente, esse corpo que foi dado, né, é a fórmula do sucesso, focando com uma estrutura profissional. Disciplina, né? Com disciplina, né? E com execução também, né? Com propósito ali. E com o nosso direito de vencer. A gente sempre teve muito isso forte. A gente tem uma questão cultural muito parecida com Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul, né? Pernambuco tem muito esse lado eufórico de valorizar muito, né? O trabalho, a terra. Acho que isso conecta muito os nossos estados aí, né? Esse lado empreendedor, né? Santa Catarina várias cidades cada cidade tem sua vida própria, não depende de outras cidades. Então, Pernambuco traz muito esse conceito também do trabalho, de valorizar o trabalho. E aí a gente trouxe essa energia para o negócio também, que foi massa. Foi muito importante naquele momento, né? Porque meu pai e meu tio já estavam naquela pegada grande de muitos anos. Mas tem um caminho, né, a seguir, um caminho exatamente, planejado. Exatamente. Total. E a Define nasceu no melhor momento possível. 2019 estávamos vivendo realmente aquela virada da moda. A moda até então não consumia o emborrachado, esse produto nosso, em larga escala, por N motivos. Por falta de tecnologia, por não ter as aplicações corretas, termocolantes. Eu costumo falar, Cadu, até essa é uma opinião muito pessoal também, que por falta de um grande ou um bom fornecedor de emborrachados. Perfeito. Você tinha diversas empresas, não sem arrogância, pelo amor de Deus, mas menores, e que num primeiro boomzinho de crescimento já não conseguia atender, já não conseguia entregar, ou comprometia a qualidade, ou ficava muito caro, enfim e tal. E aí a gente se preparou, acho que a partir ali de 19, a título de investimento, escalabilidade, tudo, para ser uma das referências, se não a referência no mercado nacional de etiquetas emborrachadas. Focado em quê? Em moda, né? Calçados e promo. Né? Mas carregando, quem puxa esse bonde é moda. É moda. Então, assim, a Define tá no planejamento estratégico dela, ela está muito bem direcionada para isso. Porque se vocês observarem nosso produto, vocês vão ver que as possibilidades são infinitas de mercados, mas acaba que você se perde se você não tiver um foco muito forte. Então, assim, tá escrito na parede da Define hoje. Né? A Torre Moda é o nome do jogo, é o que manda no negócio. Né? E, por acaso, a gente tem uma torre muito forte de calçado, pela história que Cadu contou aqui, né, da Havaianas, dentre outras grandes empresas aí de calçados que são clientes Define, né, e a torre de promo, né, que vem crescendo bastante também, que é o Chaveirinho, é o Barmete. Hoje somos fornecedores da Coca-Cola Brasil. Legal. Harley Davidson. Uma peça grande, né? Peças grandes, Barmete e tudo mais. E foi uma divisão. E foi 100% passivo, né, essa venda para essa galera, porque
eles traziam de fora esse produto, né? E é Tudo China. Era tudo China. Sim. Era tudo Até China. descobrirem a Define. Ô, E glória. aí, olha, descobriram isso. Escutamos o contrário. Sério, Ê. sério mesmo. E, pô, foi incrível, porque a gente recebeu ligação, a gente não colocou tanta energia ali, né? Naquele Sim. primeiro momento. Uhum. E aí, pô, a gente mandou o orçamento, tava super dentro, a gente tinha um prazo de entrega E a melhor. preocupação deles sempre era, né? Numa Coca-Cola, será que vocês vão conseguir me atender? Isso, Claro. exato. Mas Mas eu antes atuo no Brasil vai, todo. Antes da entrega, eu tenho uma pergunta aí para colocar. Com relação a atender essas grandes organizações. Legal. O que é que virou a chave para atender a grande organização? Um trabalho de branding e venda ou o network? Essa pergunta é muito boa, porque assim, eu discuto muito isso com o Cadu, né, Cadu? Isso. O tempo todo eu tenho um viés assim, muito. Cara, assim, eu vou falar aqui o tempo todo sobre isso, tá? Sobre venda. Certo. Eu costumo falar o seguinte, que não existe nada, Que não até possa ser respondendo sua pergunta, não existe nada que venda não resolva. Nada. Nenhum negócio. Em nenhum negócio. Em todos os segmentos. A solução está na venda. A solução está na venda. Agora, claro, Cadu é o cara do branding, viu? Até brinco, o cara do podcast, eu não sabia nem que eu vinha para um podcast hoje. Mas o cara do podcast Tem que trazer ele, é pô. Cadu. O Cadu Claro. é um cara que ele é a cara do negócio, né? Ele faz isso muito bem, ele dá aula de branding, né? E isso estudou muito, claro, né? Não é só vivência, não. Ele estudou branding, tudo mais, a parte de marketing muito forte, é enraizado isso nele, né? Mas respondendo a tua pergunta, cara, minha opinião, vou passar para o Cadu, é venda, tá? E assim, é vender bem, não é vender por vender, né? Você vai atender uma Coca, uma Heineken, tudo, mas chega lá e vender. É se preparar para ir vender para esse pessoal. Nesse caso específico, como algumas dessas empresas procuram a gente hoje está preparado para atender essas empresas. Entendi. Né? E é um pilar estratégico nosso, né? Atender essas grandes marcas. Apesar que a gente tem cliente de todo tamanho, né, Cadu? Todo tamanho, com a mesma dedicação e com o mesmo empenho. Pega no gancho dele, não vou discordar dele, mas vou complementar que a construção da gente, da nossa família, lá atrás, né, possibilitou a gente ter um cartão de visita hoje forte, né? Sim. A Coca-Cola, quando procurou a gente e viu que a gente atendia um Havaianas, beleza, os caras atendem Havaianas, os caras, tem condição. Você atende uma Hering, você atende uma Aramis, você atende o grupo Soma Asas, que virou Asas agora, né? O maior grupo de moda do Brasil. A gente atende praticamente 80% das marcas do grupo Asa, Reserva, Bal, Foxton, Farm, Animal, vamos ficar aqui até amanhã. Então, assim, essa galera tá comprando da gente, não é porque a gente é legal, né? Não é porque a gente mora na praia, não. Ele tá comprando da gente porque a gente tem qualidade, tem compromisso, tem ética. Estamos no mercado há 30... Lá vai o 30 anos, né? Então a gente já está no mercado contando história. Esta parte a gente sabe fazer, né, cara? E sabemos fazer esse produto. A gente focou muito a energia da gente em ser especialista nessa solução. Né? A gente tem vários cases no nosso mercado têxtil, quando as empresas começam a abrir muito pack, né, de solução, né, e termina não sendo bom em nada. Né? Isso acontece bastante. Tem tudo e não é forte em nada. E aí, de novo, são estratégias de negócio. Tem estratégias que funcionam. Sim. Você consegue ser completo, consegue atender bem, verticalizar tudo e tá massa. Mas tem casos que não funcionam. Da mesma forma que tem casos como o nosso, que são fábricas que são especialistas e também não conseguem entregar, né, o diferencial por ser especialista. E como ele falou, acho que, voltando para a tua pergunta, eu acho que é um complemento muito grande disso, né? De você ter uma construção de marca, e a marca também passa muito pelas pessoas, pela nossa marca pessoal também. Com certeza. O network que a gente teve, que a gente tem, né? A gente sempre fala, a gente tá uma ligação de falar com o que a gente quer, né? Isso é muito forte hoje, a gente fala muito sobre isso. Acesso. E por que a gente conseguiu acesso? Porque a gente anda o Brasil todo, a gente anda o mundo todo. Nosso pai deu esse exemplo pra gente, né? O exemplo literalmente arrasta. Então, meu pai desbravou o Brasil de carro, velho. A gente tem um aviãozinho hoje que a gente pega, estamos aqui em 6 horas, estamos aqui em Santa Catarina, viajando bem, super confortável, por que não? Então, a gente trouxe essa pegada também de estar nos lugares,
quando tem a oportunidade de conversar com as pessoas, de conhecer histórias também. Pois é. Isso aqui eu acho A que é uma troca troca. muito legal. Muito legal. E até, Cadu, só pegando um gancho aí, nessa questão de troca, né? Eu acho que é o primeiro ano que a gente não está expondo, né? Na Febratex. Na Febratex, que a feira está acontecendo aqui. Estamos aqui em Santa Catarina por conta disso. Mas foi até uma tomada de decisão. Pô, vamos andar um pouquinho no têxtil. Vamos respirar Assim, a feira, né? Cadu respira 24 horas o têxtil, né? A Define, o design e tal. Eu não. Eu olho outros negócios também. Mas assim, eu falei pra ele, pô, não vamos esse ano expor, vamos andar na feira, cara. Vamos conversar com as pessoas. Boa. Sabe assim? Quando a gente participa da feira, a gente fica no stand o dia Não, todo. não, Pressão, né? É o dia consumido todo. ali, porque, pô, você consumido. tem que dar atenção pra todo mundo. E você vai no banheiro rápido, já volta, já tá cheio de gente. Do lado tu não conheceu, basicamente E só... o que acontece? Na feira, só tinha, geralmente, né, não existe uma fábrica 100% focada no nosso produto. Então, o nosso stand sempre estava com muita cheio. gente, né? A gente sempre lança algum book diferenciado, né? Faz alguma collab. A gente fez uma collab com o Rodrigo Zen, que é aqui de Santa Catarina, de Brusque. A gente fez uma parceria com ele, com a SCMC também, né? Então, a gente sempre está conectando essas pessoas também, porque, de novo, a gente passa muito isso na nossa pele, positivamente, de fazer conexões. Às vezes a gente conecta pessoas com outros negócios também, a gente está sempre nesse meio, e a Coca, entre outros exemplos, partiram muito disso. A gente chegou na Coca através de uma conexão de um antigo colaborador nosso, no primeiro momento. Tá vendo? No segundo momento, um dos executivos da Coca no Brasil joga beach tênis com a gente lá no nosso bairro. Tá vendo? Então, tudo foi conversando, foi conectando, né? E aí você tem, obviamente, não é só network que vai vender, né? É, e o Network o bom pode produto abrir é que portas. fica- Total. Vai abrir Certo. portas, mas você tem Boa. que ser Claro, competente. claro. Né? E aí passa nosso cartão de visita em relação a marcas que a gente já atua, nossa pujança operacional, né? A operação da Coca é uma operação nacional, né, Dinho? Nacional, dividido em franquias, né? Mas 2 anos atrás, Tem uma água, a eu gente... acho que vocês Tamo aqui, quiserem. obrigado. Obrigadão, bom saber. A gente falando. Falando, eu tive aqui também 2 anos atrás, né, Cadu, com a Define, e, cara, eu não andei a feira. Não andou. Não andei a feira. Fosse consumido. Não, eu fiquei A gente não andou no nosso setor, né? 100% do tempo dentro do stand da Define. Foi muito bom, graças a Deus. Foi maravilhoso. porque você está conversando com nossos clientes e tal, mas e que para mim isso é o principal Nós amamos objetivo. estar nos clientes. Né? Eu falo pra ele, Cadu, eu quis ver a agenda antes de vir pra cá, né? Tô achando que tem pouco cliente pra visitar aqui. Mas porque tem a feira, tem o podcast, tem um monte de coisa legal. Mas assim, eu gosto mesmo é estar no cliente, sabe? Escutar qual que é a dor dele, como é que ele tá enxergando a Define, como é que ele tá enxergando o segmento, o que é que a gente pode trazer de novidade, né? Pra nossa base de cliente. Se a gente não coloca uma cadeirinha dessa aqui, ó, aqui no meio, né? E eu brinco isso nas reuniões da gente. Imagina que o cliente está sentado aqui, Exato. aqui no meio, né? Em algumas ocasiões eu já fiz isso. Eu botei até um coletinho escrito cliente na cadeira. Só para Né? lembrar. Só pra lembrar. Pra lembrar. Então, assim, imagina que ele está aqui. Qual que é a dor dele? O que ele espera da gente? Qual feedback a gente vai Que é dar que a para gente ele? pode, que tipo de tecnologia a gente tem que trazer para ele agora, né? O que é que ele está olhando? Qual que é o olhar de futuro dele para a confecção dele, para a indústria de calçado dele? Então assim, a gente preza muito por isso. E agora vai ser legal porque a gente vai andar a feira, né? Vai falar com outros stakeholders aí que tem fornecedores de máquinas e equipamentos, né? Tem outras indústrias que podem eventualmente Os próprios clientes se que vão estar na correlacionar feira, com a né? gente, os vai próprios vai clientes. estar visitando. A gente vai usar a feira também, nesse caso, a nosso favor, para andar bastante e conversar bastante, né? Escutar mais do que É falar. uma outra maneira de aproveitar a feira. Né? Exatamente. É outra maneira. E que, assim, eu, modesta parte, nunca vivi isso, né? A gente sempre vem aquele hardcore ali de Aquele atendimento, batidão Boa. mesmo. E que é bom também, né? É bom. Sim. E a gente Não, mas se tem um participa- momento que permite que seja feito isso, que façam então, né? Pra Sensacional. sentir esse outro lado também, né? Exato. Exato. E assim, velho, como a gente já estava conversando até antes, né? Santa Vocês vão Catarina ter para uma outra nós, visão de feira. Total. Santa Catarina para nós é um estado muito importante. Não só pelo negócio em si, mas é um lugar que nos acolhe muito bem. Sempre a gente foi muito bem recebido aqui. As marcas daqui, né? A gente sabe que em alguns lugares existe um pouco mais de resistência quando chega de outra região, né? E
A Sim. gente não, em nenhum momento a gente sente. teve portas fechadas, pelo contrário. Tem até uma, se vocês me permitem, né? O bate-papo tá vontade. livre aqui, como é que tá o Nossa. time? O microfone é teu. Tem até uma história legal, você vê, né? Voltando aí nas conexões do nosso pai e tal, as andanças. A gente era pequeno, sei lá, a gente devia ter, sei lá, 10, 12 anos. 10, 12 anos, não me recordo bem. A gente fez uma viagem de carro aqui para Santa Catarina, para essa região. Minha mãe, né, uma guerreira, sempre ali do lado do nosso pai, coordenando tudo, né? A gente tem uma irmã também, né, que a gente comentou que ela é dentista. E a gente fez uma viagem de família, né? Passear. Só que passear Santa e Catarina. vender, né? A gente Meu vai pai, passando um cliente, meu pai não perde a outro. oportunidade, né? Então a gente fez um passeio aqui por Blumenau e tal. Na verdade, Joinville. Cara, meu pai parou em umas 4 cidades para poder visitar cliente e ver. Não, só vou parar aqui para poder falar com um amigo meu Boa. e tal. Pô, a gente tá passeando, né? Meia horinha, não. Meia Durava horinha. 3 horas. Resultado. Minha mãe olhou assim pro meu pai. Isso devia ser, também é chute, tá, gente? Umas 8, 9 horas da noite. Chegou aqui. Aqui não, hein? Perto, aqui em Blumenau, né? Está em Indaiá, né? Sim. Tá. E a gente vai dormir aonde? Não tem hotel. Tá numa época dessa de feira, os hotéis estavam todos lotados. Estava na época do Oktoberfest. Desculpa, perdão, correto, Cadu. Oktoberfest. Oktoberfest. Tava na Só época do curiosidade. Oktoberfest. 9 horas da Ele vai noite. dormir aonde? Com 3 crianças. Ele nem se preocupou. E nessa época aí, a De hotel, Oktoberfest de hotel. fechava a rua, Nossa. tudo era muito grande. Cara, eu Exatamente. só sei que, enfim, pra resumir a história, encurtar a história, ele chegou no hotel, eu não sei qual é o nome do hotel lá em Blumenau. Ele vendeu. E só tinha uma suíte, que eu acho que era a suíte presidencial, que tava disponível. Um negócio desse, um preço, sei lá quanto. Ele negociou com o Ele cara. negociou com o cara. Sei lá, assim, tipo, era X, foi metade, tá entendendo? Do valor. Na insistência, viu, velho? Dormimos na suíte presidencial, tinha 2 banheironas, foi banho de espuma. Isso numa viagem que era teoricamente de lazer, que se transformou em venda e que eles Podendo- esqueceram do hotel. E a cidade onde é que a gente ia dormir. Poder da negociação, velho. A gente brinca que nosso pai ele tem esse poder esse super poder, né, de negociar como ninguém, assim. Ele E as é crianças incrível. vão lembrar só assim. Meu pai era massa, Era cara. massa. Lembra E aquele pra hotel que a gente ficou? Exatamente. Sobrava era pra minha mãe, né? Que Até- tinha que organizar o todo, né? Graças a Deus ele tem ela até hoje pra poder coordenar a vida dele. Exatamente. É verdade. Porque senão, cara, meu Deus Mas do vê céu. que loucura, Precisa. até hoje a gente lembra disso. Até Lógico. hoje a gente guarda essa lembrança de. Nossa. E a gente guarda nesse detalhe, pô, nosso pai foi lá negociar. A gente sabia que naquela época a gente não tinha condição de ficar naquele hotel, Naquela suíte presidencial. Então, Uma viagem, então, pô, e ele fez questão também de falar isso pra gente. Acho que isso é legal também falar. Não foi que a gente ficou lá e ele falou, ó, pra gente fechar isso, pra ficar aqui, eu tive que negociar, eu tive que dar o meu máximo aqui pra poder ficar nesse lugar. A gente não tinha condição de ficar nesse lugar, mas a gente conseguiu. Que legal, Então, hein? assim, também deixar a gente, bom, baixa a bola, né? A gente não era pra estar aqui, mas estamos, né? Então, Legal. foi muito legal. Foi muito legal. E vendendo etiqueta. E vendendo etiqueta. Vai, Brasil como é que é o todo. nome do pai? Edney, é o nome dele também. Eu carrego o nome aí. Carrega o Mãe nome. da Sou mãe, filho. da mãe? Maria Cláudia. Maria Cláudia. Manda, vai. Ednei e Maria Cláudia estão de Tá de parabéns, parabéns, né? hein? Vou dar esse copo pra eles e já vou É, dar um- a gente tá tentando aqui fazer isso em casa também. Dar uns exemplos. Verdade. Que joia, gente. Tá, e vamos falar um pouquinho do material, porque tem curiosidade, não tem? Tem curiosidade aí. O Jais falou antes do Stories ali, borracha. Não é É borracha. borracha. Já é o primeiro ponto e assim, Pronto. é normal. É muito normal. Vamos desmistificar É aqui. muito normal as pessoas chamarem de borracha, porque realmente existe um toque ali, Emborrachado. né? Essa Uhum. matéria-prima, ela vem do Plastisol. Estamos no podcast que fala muito pro mercado, então as pessoas conhecem essa matéria-prima. A diferença do Plastisol é que é um Plastisol focado para esse produto, né? Então é uma outra formulação. Tá. Hoje o nosso Plastisol é totalmente isento de metais pesados, de fitalato, não faz mal à saúde, não faz mal ao meio ambiente, ele pode ser 100% reciclável, tá? É o fitalato que deixava molinho assim? Não, não era fitalato. Vamos lá, voltando. Era o fitalato que estava presente no óleo plastificante que certo. dava o toque. A gente não, obviamente, hoje somos já auditados, temos... Desde 2005, eu acredito que a gente não utiliza esse plastificante específico, era o DOP, era o DOP. Isso. DOP. Exatamente.
Hoje já existem outros plastificantes, né? Outros óleos plastificantes, inclusive a base vegetal, nossa é base vegetal já, né? Que show. Então já é um patamar muito maior, a régua é muito maior hoje. Obviamente, nesse mercado nosso tem de tudo, né? Sim. Existem empresas que continuam trabalhando com esse DOP. Geralmente o DOP ele vai deixar um cheiro mais presente, mais forte. Um cheiro forte, na Nosso verdade, produto né? não tem esse Se cheiro. Se quiser cheirar aí, você vai ver que não tem aquele cheiro. de plástico queimado. De borracha de plástico. Será que eu cheiro, gente? Mas não tem aquele cheiro Verdade. forte, aquele cheiro exorbitante, porque já tem essa questão de ser uma matéria-prima mais responsiva. E a gente está evoluindo para novas soluções, né? Estamos buscando muito, né? Matérias-primas mais responsivas. Tem um cheiro de azeite. Até porque... Porque vem da base vegetal, né? É base Isso vegetal, puxa, né? Puxa mais para isso. E hoje é a matéria-prima mais nobre do mercado, né? A gente usa hoje uma resina importada, que é uma resina... Que legal, hein? padrão. E é bonito, hein? É bem acabado, é retinho. Define, né? E tem... Define. define. Mas assim, né? Não deve ser, de repente, só mérito do tipo do plastisol que está sendo utilizado, mas das matrizes, que devem ser maravilhosas, né? Elas devem ser Exato. perfeitas, né? A gente costuma falar o seguinte... Existe uma curadoria muito forte nisso aí, né? Isso, só interrompendo, Cadu, eu diria que é dos diferenciais da Define, né? Ela é autossuficiente em fabricação de matrizes, Sim. então existe uma curadoria muito forte no tipo de matriz, no tipo do material, tal, que vai ser destinado para a produção. As máquinas também que a gente usa não são máquinas do Brasil, são máquinas importadas. Isso. Então isso também, obviamente, vai para o produto, não tem como. E falando um pouco dessa construção da autossuficiência, de ser verticalizado, né? Lá atrás, Recife não era a capital da moda. A gente tem um grande polo têxtil lá, que é o polo do Agreste pernambucano. O Agreste. Hoje é o segundo maior polo de fabricação de peças do Brasil. Legal. Sim. Ela só perde para São Paulo. Então a gente tem um polo muito Jeans pujante, muito né? forte, né? O jeans lá no mundo, é um dos maiores polos do mundo hoje de jeans, né? Que é Toritão, cidade do interior de Pernambuco. Santa Catarina é o polo vertical do Brasil, né? Que tem de algodão a tecido, a linha, a Loucura. confecção, a vários desenvolvimentos. Santa Catarina é o estado do Brasil do têxtil, né? Mas o Pernambuco lá a gente tem realmente essa pujança produtiva. A gente tem uma indústria muito forte. Recife não tem isso. Recife é outro tipo de indústria, era outra pegada. Então, naquele momento, a gente só tinha uma opção. Ou a gente terceirizava com indústrias de outros locais. Normalmente o sul, né? Do sul do país, ou Sudeste. de fora do Brasil. Ou verticalizado. Ou verticalizava. Então, no começo, foi questão de sobrevivência, a verticalização. E hoje virou uma diferencial gigante. E aí inviabilizar o produto, produzir. Iria inviabilizar. Com certeza, e aí eu afirmo isso, se a gente não tivesse feito esse movimento lá atrás, a gente não estaria contando histórias legais. Boa. Hoje. Eu te falo que esse é dos segredos aí de qualidade, né? Porque quando você tem diversos tipos de matrizes, né, de fornecedores diversos e tal, por muitas vezes afeta lá na frente a qualidade, né? A gente precisa fazer o olho dessas grandes marcas brilhar. E só brilha quando ela enxerga a marca dela 100%, né, Cadu? 1000% fiel. Então a gente tem que bater não só o Pantone, mas a gente tem que ser fiel Ao detalhe da letra, a ao fonte, detalhe né? e tal. E quando você não domina 100% do processo aí da confecção do para trás, né, Você das fica matrizes, frágil. você fica frágil. E um erro pode custar muito caro aí numa grande marca dessa. Quando a gente fala dessas Verdade. grandes marcas, o nível de curadoria e de conformidade do produto é muito alto. Né? Então, e a gente está falando de projetos que, na maioria das vezes, vão ser lançados depois de 1 ano, 6 meses. Então, imagina eu terceirizar uma matriz dessa, Nossa. né? O projeto sai da empresa, sai do nosso controle. Então, a gente mexe com algo que é muito sério nessas marcas. É muito sensível. A gente participou agora a gente já pode falar, mas a gente participou das Olimpíadas, né, com a Havaianas e participamos com a Riachuelo, né, diretamente. Né? Eram projetos que estavam guardados a Os brasões dos casacos, né? Agasalhos da Agora para a Olimpíadas, né, já lançamos. 100% define. É 100% que define legal, também. Que legal. A gente faz projetos para a Harley Davidson no Brasil, né, para a América do Sul também. A gente atua em outros países. Aqueles patch que custa $500 lá. A gente não vende esse valor, não. Se a gente vende esse valor, a gente está A gente muito é bem. só a fábrica É só a por trás. fabriquinha, Quem vende lá na ponta são nossos clientes, viu?
Mas, Mas só pegando, bonito assim. só pegando um gancho. Eu não vou falar aqui o nome da marca, mas eu tava num shopping bem bacana com o Cadu. Um dia desse lá. Aí a gente entrou numa loja, né? Eu adoro entrar nessas lojas bacanas assim, só pra ver, né? Não é pra comprar, não. Eu vi uma jaqueta, cara, refletível. Coisa mais linda do planeta Terra, assim. Tá passando aquela jaqueta. Quanto é que é a jaqueta? Pô, é R$ 1.200. Aí eu, R$ 1.200. Tem uma etiqueta nossa ali. Quando eu penso no valor da etiqueta, aí eu, falei, nossa caramba. senhora! Tá entendendo? Só isso. E assim, fazendo analogia. Oceano Azul, né? Não, fazendo Dá pra analogia. pensar de que dá pra chegar tão longe ainda. Quem Exatamente. identifica aquela marca é a etiqueta. Boa. Entendeu? Aí, voltando pro branding. Simplesmente é Estamos levando o que é o que é mais valioso de qualquer marca. Tu pode ter uma camisa básica de polo, mas tu tem um símbolo da Nike, tem um símbolo da Adidas. Ela vai custar muito mais por ser da Nike, da Vai Adidas. gastar um bi pra desenvolver a logo, Perfeito. pra fazer um Exatamente. um A logo da acabamento Nike, ruim, né? a logo da Nike quando foi criada custou $35. Então, Hoje é uma das marcas mais No valiosas do guardanapo. mundo. No guardanapo. É. Não é o tipo do tecido, ser um algodão pima, né? Se é um tecido mais simples. A gente e puxa muita tudo. sardinha nesse caso pra gente, porque realmente o nosso produto ele tá na parte de embelezar a peça, de agregar valor. Agregar valor à peça. E tá, então a gente já viu identidade. que o produto é sensacional. Eu já vi aqui que é sensacional. Deixa eu fazer uma pergunta de meio de fábrica. Bora. Cara, o cara vai vender pra Havaiana, tá? Tem as máquinas, tem o pessoal, tem a mega estrutura pra atender. E se for pra atender o Zezinho, que tem 10 funcionários e que tem uma empresa de bermuda, Perfeito. como é que atende esse cara pra fazer o custo de matrizes não vai inviabilizar a compra dele? Como é que desenrola esse Então, atendimento tanto pro grande quanto pro pequeno? Quando eu comecei a entrar no negócio, né, a gente já teve várias estratégias diferentes para tratar esse caso, Certo. né? A gente continua evoluindo bastante para tratar esse caso. A gente já passou de ter uma quantidade mínima muito grande, a gente teve 10 mil unidades, passamos para 3 mil unidades, passamos para 1.000 unidades. Certo. Hoje a gente tem a partir de 500 unidades. Legal. Então, hoje, você pensar em 500 etiquetas, qualquer fábrica, facção, Consegue usar. consegue uma oficina de costura, consegue comprar. Principalmente porque o produto ele ganhou aplicabilidade diferente. Versatilidade. Versatilidade na aplicação. Então, hoje o Boa. nosso produto é coringa. Ele vai na camisa, vai na bermuda, vai na calça, vai na bolsa, vai na shoulder bag, vai nos acessórios, vai no calçado. Então, o o mesmo jeans produto... que levava só o couro, agora... Pro jeans, exatamente. A gente tá vivendo um boom no jeans. Isso. Cara, o jeans... Por sinal, vai dar um spoiler, não. Hein? Vamos ter spoiler, vamos ter spoiler. A gente nunca Legal lançou, demais. nunca lançamos e vamos lançar em primeira mão agora em setembro, tá? Um book 100% focado pro Danny, pro universo vendo? Danny, O jeans. pro jeans. Tá E aí a gente vai contar essa história nesse book, porque todas as marcas de fora do Brasil, né? Pô, a gente pega exemplos na Europa, nos Estados Unidos, enfim, na China também. Você vê que o emborrachado está ganhando forma para esse tipo de moda também. Acho também. Então a gente vê o COIS emborrachado, vê a etiqueta interna emborrachada, Sim. vê o tag que, pô. Passante, A gente brinca emborrachado. muito com essa questão do tag. Pô, às vezes você faz um tag de papel. A primeira coisa que o cliente faz quando compra a peça. É lixo. E aí, desculpa quem trabalha, tem muitos amigos nossos que Muitos. trabalham. E é lindo, Não, é lindo, lindo. desmerecendo, São não é bacana. desmerecendo, É, mas é Exato. velho, nós. Esse é feedback de cliente. sabe? Aí o cliente fala, Cadu, velho, compra o tag de papel hoje, que não é tão mais barato como era antigamente. Uhum. Primeira coisa que o cliente faz, velho, destaca, vai pro lixo. Isso. Tua marca tá indo pro lixo, o teu designer, a gráfica, enfim. Hoje a gente tem que pensar em solução que Eu agregue e participei que... disso aí. Quando ele pegou um tag que já foi um pré-spoiler dessa coleção que vai ser lançada, Exatamente. ele pegou esse tag. Isso foi uma grande empresa do interior do estado de Pernambuco, né? Do jeans. Ele já pendurou na bolsa dele. Ele pendurou na bolsa dele, aí ele pegou outra, botou o tag, que vai na calça jeans, né? Na chave do carro dele. Isso aqui não se joga fora, cara. Ninguém tem coragem. Lembra do Verdade. cartão no começo aqui da discussão Do da nosso gente pai, aqui, do né? nosso pai emborrachado, que até hoje a gente encontra aí Brasil afora. E o nosso também é emborrachado, obviamente. Cara, é a mesma coisa do tag. E é um negócio que a gente não explorava no bom sentido, a gente não levava essa solução pro cliente.
Porque, Foi uma demanda do mercado. Pô, porque obviamente é mais caro, é um investimento maior, né? Sim. Você está investindo mais ali. É outro mas, de material, novo, né? você está dando uma vida útil maior ao produto. Acho que como mercado têxtil, a gente está pensando muito nisso, né? É mais como dar, sustentável. como dar uma maior vida útil, como conseguir que aquela matéria-prima seja mais responsiva. Então a gente vem trabalhando muito isso. Boa, E fazer aí algo pegamos diferente, né? Pegamos esse gancho aí, entrou muito nesse contexto, né? De você realmente ter uma vida útil maior do produto. E aí, pô, nossos clientes também ficaram muito felizes. Porque virou um marketing para ele, virou um posicionamento de marca. Total. O porta-copo nosso, a gente brinca bastante com o porta-copo. Pô, mas a gente tá presente numa confraternização de família. Estamos na mesa das pessoas com esse porta-copo. Né? As marcas dos nossos parceiros que compram nossos porta-copos, pô, a Coca-Cola não tá fazendo com a gente porque é bonitinho, não. Porque tem posicionamento de marca, Boa. tem uma ação de brand ali, estratégia, né? A Coca é uma marca que faz marketing há quantos anos, né? A gente acho que era o Papai Na verdade, Noel, eles velho. são uma empresa de Sim. marketing. É uma empresa de É, marketing. Por exato. acaso tem um líquido preto ali Por acaso tem uma garrafa. que faz mal à saúde, mas eles estão com sem açúcar agora, enfim. Mas a gente tem hoje uma solução que está presente em todos os lugares. A gente fala muito sobre isso também. Desde que você acorda, a gente bota a sandália havaiana no pé, vai na rua, tem um chaveiro, tem uma chave para abrir uma porta, tem um tag, tem um porta-copo, tem uma etiqueta na roupa. A gente brinca internamente. Quando alguém novo entra na empresa, eu falo, velho, faça um teste. Você vai para casa, você mora aqui há 10 minutos da empresa. quantos... Você vai olhar nosso produto. Você pode não conhecer a Define, mas você conhece nossos clientes. sim. Então, isso é muito forte, a gente trabalha A muito. personalização de qualquer item, né? Também, por exemplo, itens de PL, né? Que tu faz, PL. o cara produz tantos e precisa personalizar para outras marcas, utiliza... Perfeito. Hoje na moda, no texto, a gente trabalha muito com PL, facções, com marcas próprias, né? Com grandes grupos. Essa questão do encontrar produto Define é meio... Sabe quando você pensa assim, lança um carro, nunca vi esse carro, você começa a ver assim o tempo todo. Tá entendendo? E agora olha aqui é a mesma coisa. Eu não posso ir no shopping, não, porque só levo beliscando a minha esposa. Porque eu vou de vitrine a vitrine ali, olhando os produtos, E os namorando. postos Define. Que honra, né? Que Tem orgulho, né? Tem um case específico, esse cliente os clientes são amigos, né? Que é a Seaway lá de Recife. Um abraço aí pra Macaco. Pra Guilherme. Guilherme. Ali, a ó. turma toda, né? Olha ali, Ali, manda né? pra eles, Tamo junto, tamo junto. A turma toda lá da Seaway, que é um case, uma bermuda de surfwear, e a gente preserva isso muito, né? Até hoje. Muito difundida no Nordeste, né? Em Boa. Recife especialmente. E, cara, a bermuda da Seaway é incrível, né? Não é só a qualidade. Tem 2, 3 peças da Define, um aqui na perna, um puxador. E todo mundo usa. Então você sai na rua, você vê bermuda da Seaway com o produto Define pra tudo que é lugar. Legal. Entendeu? É um case assim surreal. Tá falando dos colaboradores que trabalham com a gente. Ó, você vai sair, aí o cara volta, pô, vi 10 bermudas da Seaway na rua. Entendeu? E aí, voltando para a tua pergunta, o que é legal, a gente começou, desde o começo, nosso pai falou muito com a gente sobre isso, de valorizar todos os clientes. Obviamente, a gente tem várias contas grandes, né? A gente tem um controle grande nesses clientes grandes aí também, mas eu visito os clientes também de pequeno porte, meu irmão também. Eu amo. A gente, porque, de novo... É o cara que mais ensina. Exatamente. É o cara de 1000 etiquetas. Isso. É o cara que vai comprar com a gente 1000 etiquetas, começa comprando pequeno, daqui a pouco o cara tá comprando 10 mil, 20 mil etiquetas. É Tem uma... vários cases. Vários assim, cases. Né? Vários. E os caras falam, Cadu, Vários. tamo vai ter junto, feedback velho. ali que o cara da Coca não vai te dar, né? É o case, eu sempre falo assim, certeza. eu sempre falo isso, trazendo para o universo do banco, né? A Nubank chegou justamente dando crédito para os adolescentes que estavam na faculdade. Certo. O pessoal batendo na porta do Itaú, não tinha crédito, no Bradesco, no Santander, nos grandes bancos. Aí a Nubank chegou com um suporte muito bom e com direcionamento para essa galera. Facilidade. Agora, os bancos querem dar crédito para essa galera, mas não dão. Eles não vão trocar. Eles não vão trocar o Nubank, que pô, já abriu as portas para ele, para ir para o banco tradicional, porque agora tá ganhando dinheiro, tá com a renda maior. Isso é um diferencial absurdo, viu? Você ter o mesmo nível de atendimento. Eu falo o seguinte, não é só eu, Cadu, não. E também não é Coutinho. missa de corpo presente, não. Meu pai adora, até hoje, ir num cliente desse de 1000 peças e ficar 2 horas conversando com um cara desse. Primeiro ponto, esse cliente pequeno, a gente vai falar com o dono, né? Geralmente. Normalmente Então, é o faz isso tudo, né? É o cara que faz tudo. Então, a gente entende a dor do cara. E a gente chega com um produto para ele que no primeiro momento ele não entende, né? Aí quando ele recebe o produto dele com a marca dele, Maravilhoso, né? é o sonho da vida dele, a marca dele. Tá Cara, iniciando o imagina, negócio. em alto relevo e tal, fácil de aplicar. Cara, ele pira. Aí ele vende. Aí Ali,
Cadu, vamos comprar, ó, fala com o time, vamos comprar, vamos fazer assim um pedido. Aí vai e já renova o pedido. Então a gente tem um cara lá em Bob, né, que é um baita parceiro nosso. O cara começou com 500 etiquetas, hoje é um dos maiores clientes da nossa região lá. Então, eu acho que isso é muito construtivo. A gente fala muito internamente na família, nos almoços de domingo, que a gente vê esse negócio todos os dias, né? Domingão a gente fala, pô, domingo é domingo. a gente quer esse negócio, como você define daqui a 100 anos? Como você define a 50 anos? Então, a gente não pensa no hoje, né? Então, nossos clientes nem nasceram ainda, né? A gente fala muito sobre isso. A gente quer criar um negócio que seja sustentável a longo prazo. A gente não quer dar voo de galinha, né? Então, realmente, a gente cuida bastante dessa base, acompanha bastante. Claro, tem casos que não consigo fazer 1 unidade, 2 unidades, pô, aí, industrialmente falando, isso não comporta para o negócio. Até faz, mas custa uma grana. Custa grana. E tem casos que a gente até fez, né? Tem casos até de branding, posicionamento de marca. A gente vendeu agora recentemente, até chamou a atenção. 50 tags de mala. Uhum. Mas foi para a marca de uma ação, de uma festa pessoa- lá em Aham. Recife. Exato, até de amigos De nossos. amigos nossos a gente fez, mas não é o comum A convencional. gente faz, sabe? Participamos do casamento, ó, como a gente tá ficando velho, participamos do casamento do Luciano Huck e Angélica. Uhum. Foi o primeiro casamento que a Havaianas colocou o collab, né? Foi o casamento do Luciano Huck e Angélica. E a assinatura, A e L, a assinatura Angélica do e Luciano, casamento foi e nossa. borrachado na sandália era nosso. E assim, Legal. vê que loucura, a gente tava... Então, um já tava- abraço, Luciano Huck. Um abraço, É, Angélica. nossa, não conhecemos, é demais. Mas a gente tava lá. Mas vê o case. A gente já fornecia para Havaianas naquele momento. Faz muito tempo que eles estão casados, né? A larga escala. Fazia um volume muito grande. E aí, quando chegou essa solicitação da Alpargatas, eles chegaram já com... Pô, chegaram assim, pô, cara, vocês querem topar esse desafio? No mesmo momento, nosso pai falou, não, Agora. eu faço de graça, inclusive. Então a gente fez... Não tinha esse nome de branding, não, ainda Não tem- não. mas foi é branding. muito moderno isso. Não é? Mas Na época, de vamos novo, fazer. é muito bom. Bom no banho é muito bom, né? Vai pegar uma bombinha dessa aí pra participar de uma ação que tu não vai ganhar nenhum tchan ali, né? A gente não ganhou nenhuma publicidade direta nossa. Aham, de fato. Mas a gente Mas fez estamos isso. contando a história Mas aqui estamos agora. contando agora É. e a gente ganhou o cliente ali. Certo. Porque os caras Confiança, compraram a briga, parceiro. fizeram essa quantidade pequenininha aqui para esse projeto. Então, o brand está presente em tudo ali, né? Desde aquele momento, a gente, os caras viram que a gente era parceiro, que a gente estaria junto. E a gente tá com o Havaianas, Alpargatas há 28 anos, né? Presente nos caras. Isso. Então, é um case bem legal. Boa, sensacional. Ô, gente, eu queria voltar um pouco falando em composição disso aqui, porque vocês fazem muito coisas de marca infantil também, né? Sim. Caramba. Então, pô, a responsabilidade é grande, né? Muito. Você já tem provavelmente essa responsabilidade desde muito tempo com sustentabilidade, com nada químico, Tóxico. né? O orgânico, enfim, Isso. tóxico. Então, hoje deve ser muito restrito isso nas marcas infantis. Perfeito. Só um comentário, uma pergunta. Pode perguntar para os apresentadores aqui também. Pode. Você usaria alguma coisa que você não acredita? Não, Você usaria alguma coisa que você não acredita? Não. não. Eu comprei meia dúzia de pijama hoje para os meus filhos aqui na Hering, Com a etiqueta nossa. 100% com etiqueta nossa. Entendeu? Então, assim, a questão da composição, a questão da crença, do acreditar e ter a certeza, a gente está vendendo o que a gente consome, o que a gente acredita. Entendeu? E aí, Escrever que não é tóxico, todo mundo pode escrever. Todo né? mundo pode Exatamente, escrever. exatamente. Agora vai usar? Né? Vai usar e, de novo, né? A gente abre nossa fábrica para os nossos clientes, né? A gente abre para os órgãos também, porque, de novo, isso sobe a régua. Né? Isso nos posiciona De uma forma de uma forma diferente. Voltando para o tema do infantil, hoje, o infantil para nós é um dos principais nichos de moda que a gente atua. Aqui a gente tem várias cidades aqui próximas daqui da região de vocês aqui, né? Jaraguá do Sul, Guaramirim. Forte. A gente anda bastante por aqui, temos vários clientes grandes na região. Então, assim, hoje é um dos principais cases do nosso produto é o infantil, porque tem esse lado lúdico, né? Nosso produto, ele possibilita Muita essa brincadeira criatividade, de né? cores, alto relevo. Sensorial. A gente trabalha com pigmentos fosforescentes, que acendem no escuro, então as crianças gostam. Então, hoje a nossa solução para o infantil é muito grande. A gente tem um book que a gente lançou no ano retrasado com o J. Borges, que ele é um artista plástico pernambucano, inclusive ele faleceu esse ano.
Ele, pô, patrimônio vivo de Pernambuco, um dos principais artistas plásticos do Brasil. E, pô, o cara, história maravilhosa. Ele fazia xilogravuras, fazia cordéis, que é bem tradicional do Nordeste. Sim. E essas xilogravuras ele fazia com madeira. E aí a gente fez uma parceria com ele, uma colaboração, a collab, para trazer as artes deles para o nosso produto. Então, pô, Ele muitas pirou, né? cores. Você lembra que eu te falei do negócio? Muitas cores, muito detalhe pequeno, alta definição, né? Porque a gente trabalha com uma alta definição nos nossos produtos. E ele chegou a ver esse? Ele chegou a ver, eu entreguei para ele, a gente fez mini documentário, né? Contando essa história de como foi. legal. Foi, tá. Ele fica Isso no tá Agreste. online ainda, né? Tá online, tá no Instagram da gente, no YouTube também. Fica em Bezerros, uma cidade a 130 quilômetros de Recife. A gente foi no ateliê dele, explicou nossa história. E foi, pô, você via no olho dele aquela vibração de Entusiasmo. caramba, que legal. E isso virou uma febre na moda. E aí, vamos por partes. A gente não imaginava que viraria uma febre essa questão de colaborações, né? Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Prada, Balenciaga, todo mundo lançando colaborações com artesanato. A moda ficou muito forte nesse contexto. A gente surfou uma onda muito grande porque intencionalmente naquele momento a gente lançou algo focado nisso. E muita coisa foi direcionada para o infantil, por essa questão de cores, colorido, lúdico, né? De trazer a arte para a moda, né? A gente brincou muito com esse contexto. Boa. E, velho, a gente bombou de vender para as marcas infantis do Brasil. Não só aqui, né? Mas no Brasil todo, né? A gente tem hoje uma carteira muito grande de clientes. Que legal. Tu sabe aonde vai parar isso aqui, né? Sim. Meu filho. É. Olha, a gente fica brincando, a gente vive com o produto na mão, né? Esse chaveirinho, deixa com meu filho Ele já... vai ficar louco. Não, vai... pensa uma etiquetinha com o em relevo da textura do dinossaurozinho, assim, ó. Ah, é verdade. Entendeu? Das criaturas que eles gostam. O logo que a gente fez agora é um dinossauro. É. Aí a gente fez um logozinho de Uma dinossauro. febre também. Tá vendo? Febre. Teve agora uma solicitação de produtos licenciados para aquele filme que lançou dos bonequinhos. Divertidamente? Divertidamente. Ai, show. Esse filme tá com tudo. Licenciado, a gente fez licenciado. Esse filme tá Nossa bom. marca. A gente já fez pra Marvel, meu irmão é fã da Marvel também. Adoro a a gente fez Marvel, pra Marvel algumas coisas já diretamente, né? Licenciado. Então, a gente acha muito massa quando chega um projeto desse, porque a gente gosta também, brinca com isso também, e é massa, é bem legal. De novo, uma fábrica de possibilidades, né? Todo dia tem coisa nova. Personalização é muito legal por conta disso. Mas você perguntou do infantil. O infantil é uma estratégia da torre de moda, né? Ali você tem o infantil, você tem... O fitness também virou uma febre, tá né? bombando. O fitness tá bombando. O fitness pra gente tá muito forte, porque, de novo, né? Antigamente, fitness era performance. Era você ir pra academia fazer treino. Hoje em dia você passa o Hoje dia... estilo com de roupa Hoje em vida. dia você quer estar confortável, Estilo de né? vida, é. Se fosse há alguns anos atrás, antes da pandemia, a gente estaria aqui todo mais formal ainda, É, né? Todo isso. mundo muito formal. Isso. Hoje a gente consegue estar mais leve, todo Certeza. mundo. O casual ganha muita força. O fitness virou realmente a segunda pele do ser humano, porque Verdade. você vai na barbearia, vai no salão, vai fazer feira, vai pro cinema com roupa de fitness, né? Virou Tênis moda. de correr e tal, né? Tênis de correr, mais confortável. E, enfim, a gente vem surfando essa onda também. E Nota, você estava perguntando sobre a usabilidade, né, pro infantil, da questão sustentável e tudo. Imagina no modo da praia, né? Você está com um biquíni, literalmente, né, um biquíni com etiqueta emborrachada identificando aqui no meio, na parte de Etiqueta baixo do biquíni, etiqueta interna. interna. Está crescendo bastante na etiqueta interna, né, Cadu? Exatamente. A moda íntima também, Moda né? íntima. Vem crescendo bastante. Então, assim, quando você foca na torre moda, no nosso caso, você começa a destrinchar ela e criar soluções específicas para aquela segmentação. E o Tá que entendendo? eu acho que é mais bacana também, falando de moda ainda, falando do nosso mercado, é que existem 10 Brasils no Brasil, né? O Brasil verdade. tem Brasis. Então você tem uma diversidade cultural e de moda também impressionante, né? O que funciona no Nordeste não funciona aqui e vice-versa. A gente tava até brincando ontem, né? A gente mora numa região que é 28 graus o ano todo, né? Aí chega Janeiro aqui a janeiro. chega aqui ontem de noite e tava 16 graus, que pra nós já dá Frio. pra botar um casaco, né? A gente não tem casaco praticamente, né? Então, aí hoje já tava 30 graus de meio-dia, né? Então a gente vê que, pô, isso vai pra moda também, né? Quando faz um inverno muito bom aqui, o nosso têxtil agradece, a coleção de inverno é boa, É. então a gente consegue vender bem pro inverno aqui, pra coleção inverno.
Esse contexto de coleção também mudou muito, né? Hoje trabalha muito com cápsulas. Então a gente vem acompanhando esses movimentos em cada região. A gente criou várias torres aí, né? Dividimos o Brasil, aí, o mapa do Brasil, em regionais, para criar estratégias direcionadas para cada regional. A dor daqui não é a mesma dor de outro lugar. Totalmente diferente. Então a gente vem trabalhando muito nesse contexto de personalizar a nossa solução para cada região e para cada nicho de moda. A dor do infantil não é a mesma dor do casual, não é a mesma dor do feminino, não é a mesma dor do íntimo, né? A etiqueta interna, como o meu irmão falou, foi uma solução que chegou por conta de uma dor do mercado. O mercado estava muito carente de produtos que agregassem valor também na etiqueta interna. Sim. No biquíni é um produto que às vezes está exposto, né? A etiqueta interna às vezes sai ali, né? Calcinha, no sutiã. E, pô, tem que ser algo legal pra mostrar, pô. A mulher já tá ali com um e biquíni. Com a lavagem, o número de lavagem, né? Aquela etiqueta interna. Desbota. Muitas vezes desbota. Isso. As Incomoda, configurações saem ali. Começa a tal. dar uns fiapinhos ali na Deixou laterais. de ser só informativo para ser design também, né? Pra ser brand, pra ser posicionamento. Então, a gente começou a participar de várias marcas legais do Moda Praia. Isso também foi muito legal, que quando uma marca premium, uma marca que é referência, usa, naturalmente o movimento do mercado todo mundo vai usar. Automático. Né? Então a gente, a globalização também possibilitou isso. Lançou no Instagram, no outro dia a gente recebe ligação da galera. Com certeza. E aí, de novo, fazendo cada projeto com muito cuidado para ser único para aquela marca, né? A gente leva muito a sério isso. Então a gente desenvolve pensando muito também na comunicação da marca. A gente já disse muitos nãos para vários clientes que queriam fazer exatamente a mesma coisa. Porque, velho, tem que ter uma comunicação muito clara. A gente vende para a marca. Primeira coisa também que pergunta para mim, vocês fazem me manda aí o símbolo da Nike, o símbolo da Adidas. Velho, a gente não trabalha com isso, não. A gente, e o enfim, pior é que deve ter gente que faz, viu? Por aí afora. A gente escuta bastante isso. Eu imagino. Porque é a primeira coisa que fala, vocês trabalham com personalização, vocês fazem o que quiserem. A gente trabalha com desenvolvimento de artes no estúdio. Estampas, né? Estampas para E aí vestuário. o pessoal quer tal e qual. E aí Printa, o não vai Pinterest ter. manda. Aí a Júlia diz, não vai ter. Não vai ter. Vai ter alguma coisa mais bonita, vai ter um desenvolvimento novo, vai ter uma Mas criação às vezes é um nova. entendimento, né? Não é só o olho gordo. Tem o olho gordo, né? Mas tem às vezes o entendimento que não chegou na pessoa ainda. E quando ela entende, poxa, eu tenho essa liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, vai ser só da minha marca, e ela faz uma vez e vende, pronto. Nunca mais ela pensa nisso, né? Perfeito. Então é meio Mas é uma superação uma do paradigma. mudança de mentalidade, isso mesmo. A gente teve que fazer esse trabalho com vários clientes ao longo desses anos. E de novo, voltando pro 10 Brasis do Brasil. A gente tem muita história para contar, pô. Nós somos um país continental. Verdade. Com muita cultura diferente, com muitas pessoas que sabem fazer. Eu acho que esse é um ponto também. Eu sou um cara que defende muito nossa cadeia têxtil. Eu sou apaixonado por isso. Eu vejo que às vezes a gente tem essa síndrome de vira-lata, né? De valorizar muito o que vem de fora. E a gente sabe fazer muito bem feito aqui, pô. Nós somos a cadeia mais completa no têxtil do Ocidente, né? Sim. Então, pô, o Brasil é muito rico. A gente tem um consumo interno gigante, várias marcas bem posicionadas, temos a plantação de algodão, temos grandes fábricas de tecido. O Brasil domina a cadeia, a gente brinca da end-to-end, né? Ponto a ponto, fim a fim. Então a gente tem um diferencial competitivo para mandar moda para fora. Verdade. Acho que a gente tem um desafio aí. Eu quero participar desse movimento também. Moda, a gente até manda já pra fora, né? A gente vai mandar a partir de agora a etiqueta, né? Etiqueta também. Etiqueta emborrachada. Boa! Iniciamos esse processo também de internacionalização da Define, né? Legal. Pra virar Define agora. Isso aí. Gringo. O gringo. E que interessante deve ser também vocês trabalhar, mais tu, Cadu, que está mais direcionado na parte industrial ali da borracha, da etiqueta emborrachada, que nem tu sabe direito que produto vai produzir amanhã, né? Porque os caras têm infinitas possibilidades, não é? Então a gente tá vivendo nesse exato momento. momento. Explicar isso pra gente. E pra ele explicar isso pra gente. Essa é a parte complexa do negócio. A gente brinca, como tá o cardápio desse mês? Ele falou, aqui não é restaurante não, Cadu, isso aqui é uma fábrica. Mas eu falei, cardápio faz sentido. E ele, realmente, velho, faz sentido. De novo, a gente tem um desafio gigante. A gente vê no movimento uma pujança de crescimento muito grande. A gente fala dessa dor do crescimento, né? A gente vem crescendo de uma forma muito acelerada, então estamos com muito pé no chão aí, de criar uma base sustentável. É uma fábrica de projeto, né? A Define é uma fábrica de projeto. Exatamente. Todo pedido é um projeto diferente. E às vezes até o mesmo cliente muda de um mês para o outro o projeto dele. Então a gente tem que se adequar rápido, tem que ter um prazo adequado.
precificação real time, né? Assim, o cliente não quer esperar uma semana para receber um orçamento. Ele quer receber o orçamento no dia, no outro dia. Então, assim, a Define é uma fábrica de projeto. A gente entendeu isso. E quando a gente entendeu isso, com o crescimento, né, tudo mudou no sentido dos processos internos. Porque playbook de processo. Antes você só ia fazendo. A gente tá falando de cardápio, todo mês é um cardápio diferente. E aí, como você ter um processo linear com cardápios diferentes? Acho que aí que tá um pouco da O mágica. que a gente vem fazendo no do mercado, negócio. fazendo essa reeducação do mercado, que no texto a gente sofre bastante nesse imediatismo, né? O brasileiro geralmente é imediato. Sim. As confecções às vezes não entendem esse time, né? 2019 a gente ficou segundo semestre capengando com matéria-prima porque tava faltando tecido no mercado, tava faltando uma série de aviamentos. Então, o confeccionista às vezes tem esse perfil de deixar para a última hora, né? Sim. Para comprar na última hora. Sim. E geralmente, a gente tá falando de uma etiqueta que não é o principal do produto ali. O maior cargo-chefe é o tecido. Ele garante tecido na fábrica. O aviamento a etiqueta é o último que entra ali no final para personalização, né? Então já chega atrasado. Mas quando o comprador puxa o cabide e dá aquela olhada, é que talvez decide a venda. Exatamente. Ah, sim. A gente acredita demais nisso. Somos suspeitos a falar A gente sobre a gente conversou com o pessoal da Brasil Botões. Sim. isso. Legal. Conheço também. Faz o mesmo sentido de o cara pegar, abrir a camisa. Analisar o botão. Às vezes Olha a qualidade do produto, né? né? Porque camisa por camisa, né? Tu vai olhar várias. Mas Exato. o que vai te chamar? O que vai fazer a compra acontecer? Exatamente. É. Isso. A gente sempre fala sobre isso, né? O que vai fazer o diferencial na peça, você pode ter um baita tecido, você vai sentir um toque legal, tudo. Mas o aviamento que tu vai colocar na peça, a solução que vai agregar valor para tua marca. E a gente É a cereja, né? a gente mexe ainda com um negócio que é personalização, que é traduzir a marca do cliente para a peça. Então esse a gente gosta bastante de chegar lá e ver a marca do cliente bem posicionada, né? O produto nosso ali perfeito. Aí Isso quando é o cliente, já tive recentemente até algumas experiências, quando o cliente recebe o produto Define e aplica na marca dele, você vê o olho do cara brilhando, sabe? O do estilista. Missão cumprida, né? A gente trabalhou tanto, a gente tem um setor grande dentro da Define, que é a parte de design, né? Tem clientes, né, Cadu, grande, que a gente recebe artes direcionadas, de artes prontas, e uma grande parte é aquele pequenininho, lembra? Do 500 unidades, 1000 que o unidades. cara às vezes nem sabe o que ele quer. O cara não sabe o que quer, ele fala, Ele nem "Pô, sabe como fazer. cria pra mim." E a Cria gente vai pra lá mim, desenvolveu para ele um pack de soluções de identidade para Poxa, ele. mas então o setor de desenvolvimento gigante. A gente tem hoje um time grande, Um time bacana. um time que vive isso, né, todos os dias. Então, um dos nossos diferenciais também está aí. A gente tem esse desenvolvimento também de books, de materiais. Nosso produto no Emborrachado, a gente foi a primeira empresa também a fazer books personalizados com tendências, né? Então a gente Certo. estudou moda, foi buscar referências, como eu já falei desse J. Borges, a gente foi buscar referência lá no Peru, também fez um book contando a história da cultura inca, estava muito forte também. Então a gente vem pegando muitas referências do mercado. O Rodrigo Zen, que eu já comentei, um abraço para ele, queridíssimo aqui de Santa Catarina, de Brusque. 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 É Brusque. Mas ele é um queridíssimo amigo nosso, está na Círculo hoje, fazendo bate-trabalho. Ele fez um book com a gente. A gente começou a participar também das principais semanas de moda do Brasil. Para comunicar com moda, a gente precisa estar onde os criadores As estão. coisas acontecem. Então, a gente participa hoje do São Paulo Fashion Week com criadores, o Casa de Criadores de São Paulo, Semana de Moda no Rio, Semana de Moda lá em Fortaleza tem o Dragon Fashion, que é o maior evento de moda autoral da América Latina, lá em Fortaleza. Fortaleza é a capital do design no Brasil. Um baita case também para vocês conhecerem. Pois é. Vocês trabalham no setor, tem que já tá convidadíssimo, né? Tem que Ir em ver. Recife, mas tem muita cidade legal lá para falar de texto, falar de moda. E aí a gente começou a ver, velho, é muito grande o universo de moda. A gente precisa conversar com essas pessoas, precisamos puxar essa régua para cima. Verdade. E aí a gente começou a participar disso, desse movimento da moda, e foi bem legal, porque isso transborda pra gente também, né? Volta pra gente, e a gente leva essas soluções que a gente tá vendo pros nossos clientes. Então, como o Edinho falou, às vezes um cliente pequeno não tem essa
Primeiro que ele não consegue sair da operação, né? Ele é engolido pelo operacional. Perfeito. E aí Tu acha que ele vai ter um arquivo DWG pra mandar pra gente? ele vai ter uma... ele vai pagar o WGSN, ele não vai fazer isso. Ele vai no máximo no Instagram de algumas marcas, vai baixar o alguma Pinterest. coisa O parecida com a sobrinho, marca o da sobrinho que Estúdio. mexe no computador, que O fez sobrinho vai ser sobrinho. o social media, Isso. né? O Instagram todos os dias. Então, Aí assim, o cara manda tem logo no tempo. Canvas pra... Aí, Hoje tá mais fácil, né? é justamente isso, né? A gente tem esse diferencial de, velho, deixa eu te apresentar uma proposta, você autoriza, né? Porque a gente leva muito a sério isso, né? A gente não vai Certo. mexer onde a gente não pode mexer. Exato, exato. Tem marcas que já nascem com o perfil de, velho, faz isso, entrega isso, esse é o combinado. Eu falei, velho, tá ok. E precisa ser 1000% fiel a isso. Aí tem marca que é o ChatGPT lá, né? Ó, faz uma marca pra mim assim, assim, assim. Conta essa história. Tchum. E aparece lá. E a gente ainda tem que dar uma arrumada na marca, né, e tal, Sim. pra poder voltar. Mas é o compromisso, é o serviço. Tem um case nosso, aqui na região de vocês, eu não vou citar a marca, mas ela tem um desafio gigante de bater as cores. Né? Nosso produto é um produto que vocês trabalham também com cores, sabem? De bater o Pantone, né? Pantone, bater o Pantone. A cartela XYZ do Ela Pantone. tinha uma variedade de 30 SKUs naquele momento e tinha muito problema para bater essas 30 cores. Nossa. A gente pediu a oportunidade de entrar para fazer o nosso trabalho. E aí a gente apresentou, no primeiro momento ela mandou 30, aí não houve nenhuma negativa, liguei para ela e falei, tá tudo certo, Cadu. Eu nunca vi isso na minha vida, vocês bateram todas as cores. Eu posso mandar mais? Eu falei, você vai mandar mais quantas? Mais 10, mais 20? Não, vou lhe mandar mais 100. Você bate. São 130 e pouco. Hoje não, hoje a gente trouxe mais. Então já bateu quase 180 cores Uau. para esse cliente. E note a complexidade, né? A gente lá em Recife tendo que fazer esse trabalho, mas obviamente com tecnologia, com processo, com conformidade. Dosadora, tudo organizado. Você quer o quê? Né? Vamos lá fazer o trabalho. Só me deu a oportunidade de mostrar. Né? Ela deu a oportunidade e hoje a gente tem mais 100, são 182 SKUs com esse cliente Nossa. do mesmo produto. Então, Cores diferentes. note a complexidade, né? Às vezes as pessoas não entendem o rolê que tem por trás. A gente fala muito aqui de palco, né? Vamos falar do palco do Instagram. Mas fazer um rolê lá na fábrica, no chão de fábrica, o time é o desafio. Né? É verdade. E aí a gente trabalha para entregar isso. Quando você recebe um feedback desse também, você fica, caramba, estamos fazendo o trabalho certo. Vai lá dar um abraço no caminho. colorista, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu botei pra casa. Um beijo. Velho, tu é o cara, velho. Mas é isso. Show. E aí, vamos embora, fala aí. Gente, a gente tá terminando o tempo. Tem tempo, é? Tem tempo. Vai chegar um chopp aqui agora. Merecia, e aí, né? Um chopp aqui, chopp Blumenau, Indaial. É. Ideal. Mas vão estar amanhã em Vamos Blumenau? estar na A gente feira. pode Amanhã marcar a um gente shopping tá depois da certeza. feira. Então, Se me chamar, eu vou. Igual o chiclete com banana. Né? É isso aí. E ali é difícil, né? Porque logo na saída da feira tem uma. Nossa, parque, já deve já ter tá umas pronto. bicas espalhadas durante a feira. Exatamente. Ali não Brota falta chopp do opção. chão nessa Mas vamos região marcar aqui. lá sim. Pô, E mais uma vez, obrigado, né, Dion? Assim, a gente Prazer fica imenso. muito cara. feliz de primeiro fazer essa troca. Quando eu falei com vocês também lá atrás, né? A gente nossa, conversou, muito e tempo, falei, né? porque assim, a gente gosta muito disso, de se conectar. A gente também. E, pô, a gente participa de alguns eventos também em outros lugares. A gente faz amigos, troca, recebe as pessoas lá em Recife também. Já estão super convidados, inclusive, a conhecer lá. Iremos. Nossa. E, velho, é massa. Falar um pouco também dessa nossa história, né? Como a gente fala muito, né? Às vezes as pessoas só veem o palco, mas não estão vendo o Exato, bastidor. Exato. E não é fácil, né? A gente passa... Aqui é ralação. Desafios. É ralação A grande. gente não tá vendendo aqui sonho, tá, pessoal? Não é fácil. Tem que trabalhar bastante, tem que se dedicar muito. Isso Mas que a eu gente te ama pedi. o que faz. Isso já é um diferencial gigante. Isso que eu ia te pedir, passa uma mensagem aí para quem sonha em empreender, sonha em ter uma marca própria. Cara, assim, a gente falou muito aqui do nosso pai, como essa referência do empreendedorismo, né? Nosso pai trouxe muito essa veia com a gente. Eu acredito que ele deixou o nosso caminhar muito mais fácil Entendi. para empreender, porque a gente já estava vivendo isso desde a infância, né? Mesmo não sabendo, mas a gente já estava vivendo isso. Então, obviamente, nossa trajetória, a gente deve muito a ele, né? De seguir esse caminho.
Mas acho que passa muito por isso. Primeiro, de acreditar no que você está fazendo ali, né? Acho que você tem que amar o que faz. Acho que só fazer pro dinheiro, em algum momento, não vai. Você vai ficar correndo atrás do rabo e não vai seguir. Acho que a gente tem muito isso na nossa família. A gente faz o que ama. Não é fácil trabalhar em indústria, vocês sabem bem disso. E aí, em família? Família, né? A gente Cachorro, conseguiu, eu acho que meu pai também conduziu muito bem, de Conseguiram, forma muito é. natural, mas de uma forma bem legal, assim. A gente nunca foi forçado a trabalhar na família empresária, né? Nem eu, nem o Dinho. Como ele falou, ele teve uma experiência fora muito grande, né? 12 anos fora da família empresária. Também voltou e, pô, massa que tá voltando. Eu fui o primeiro cara que levantou para ele, velho, traz Dinho de volta. Não sei o valor dele, mas traz o homem de volta, porque a gente precisa dele. Que legal ter a oportunidade de trazer, né? Não, então, Nossa. e assim, primeiro que a nossa família é muito unida, né? É meu melhor amigo, a gente vive junto, tô sempre na casa dele, a gente tá junto, tá surfando, tá fazendo Que algum legal. esporte. Então a gente vive uma vida hoje muito próxima, a gente mora a 500 metros praticamente, mora muito próximo. Então a família é muito unida. E não é unida porque a gente tem a obrigação de estar com um com o outro. Isso que eu acho massa. A gente é unido porque a gente quer estar junto. A gente tem isso na nossa veia. Então, obviamente, isso facilitou bastante a nossa tratativa no dia a dia. Óbvio, tem dias que são difíceis, tem dia que a gente quebra o pau, e depois tá tudo bem, a gente separa muito bem isso e não leva nada para casa. E o negócio precisa, né? O negócio precisa da Não são Sim. do flores. divergente positivo. É. Né? Ele precisa que a gente tenha essas discussões, Perde a pressão. essas conversas necessárias, né? Colocar o bode em cima da mesa, né? Literalmente, e discutir em prol do negócio. E a gente sabe separar muito bem isso, né? Como família, como empresa. Acho que a gente encontrou a nossa fórmula. Não existe uma fórmula. Exatamente. Cada um a sua. Exatamente. A gente Cada encontrou- família, na real, vai ter a uma gente forma. encontrou a pra nossa trabalhar. e a gente vem encontrando a nossa, porque isso é um processo evolutivo, né? Verdade. A governança corporativa familiar, ela precisa existir, precisa ter regra, precisa ter comprometimento com a causa, né? E sem misturar os passageiros. Separar bem o CNPJ do CPF. O pau quebrou a semana toda, mas domingo a gente tá junto. Sábado a gente tá jogando beach tennis de manhã, tá pegando onda junto, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. Segunda-feira a Boa. gente volta. E quebra o pau. de E novo. quebra o pau de novo. Quebra o pau de Se novo. for o caso. Sim. São poucas vezes. Não, claro. Né? Mas, assim, é necessário. Mas só também, respondendo a tua pergunta, assim, uma mensagem para quem quer empreender, posso falar o seguinte, eu fui executivo muito tempo, voltei a ser empreendedor agora, na família, mas voltei a empreender. Cara, o Brasil precisa de mais empreendedores. O Brasil precisa de mais pessoas que acreditem, que queiram gerar emprego, sabe? Que queiram gerar renda. É um país muito complexo, tributariamente falando, extremamente Nossa. complexo. Nada é favorável, eu falo no ambiente em si, principalmente tratando de governo, desse viés. Verdade. Mas em contrapartida, empreendedor, fala para a câmera, né? Na Câmara. Vocês estão no lugar, no país de mais oportunidades, talvez, desse planeta. É um país de 250 milhões de habitantes, é um país que tem um consumo interno absurdo, é um país multicultural. Então, assim, empreender aqui, o seu direito de vencer é muito grande, né? Se você, literalmente, pegar para fazer, sabe? Sem dependências aí de A, de B, de C, de governo, nada. Pega para fazer. Sai do PowerPoint bonito, Sai executa. do PowerPoint, tenha poder de execução e o mais importante, seja vendedor, cara. Que assim, tem que saber vender. E não tem que ter medo de dar a cara a tapa, de rodar aí 500 quilômetros num dia, De receber de não. pegar avião, de Receber receber um não. monte de não, né? De voltar para casa e refazer e aprender e voltar no mesmo cliente para receber um sim. Sim. Né? Então, assim, cara, acredita, a gente tá num país de oportunidade. Meu pai fala muito isso. Exatamente. Ele fala, cara, ó, gente, vocês dois aqui, ó, os três, né? Nossa irmã também, que é dentista. Porque o Brasil tá em recessão, o Brasil tá em. Que crise! Que easy! Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Não é? Né? A gente tem que estar na rua vendendo. Se posiciona e vai, né? Se a gente for ficar assistindo o Jornal Nacional chorando lá, entendeu? A gente vai acordar Se triste mata. no outro dia, Se não vai mata. fazer nada. Então esquece isso e vai vender, o mercado tá aí, tem gente querendo comprar. Boa. A primeira Sabe? coisa, quando a gente vai pra rua, né, nos mercados que a gente anda, e vê cliente reclamando, a primeira coisa que a gente fala, velho, não vai por aí. É. Não vai por aí.
Não vamos chorar, vamos falar para frente, vamos falar de prosperidade, vamos falar do teu negócio, vamos falar como a gente pode se diferenciar em relação ao teu concorrente. É isso que eu vim aqui falar. Não perde teu tempo fazendo isso comigo, não, pô. Eu sou o cara que eu... Primeiro, velho, como o Dio falou, a gente já empreender já é super difícil no Brasil, pô, tudo que ele falou. Se tu for pesar ainda mais a energia ali, só vai piorar. Então vamos trazer essa energia realmente boa. O Brasil precisa, né, Dinho? Cada vez mais de pessoas que empreendem, que geram empregos. A gente acredita muito nisso. A gente estamos fazendo a nossa parte, né? A gente pode falar com muita força mesmo, que, pô, é difícil fazer o que a gente faz hoje no Brasil e a gente quer fazer mais. Né? Porque a gente acredita no país, acredita no nosso mercado é um baita mercado. E, pô, a gente tem uma história bem legal desse case do empreendedorismo, que é a nossa região do Agreste. Né? Sim. Ela nasceu de uma forma para valorizar os empreendedores naquele momento. Até questões fiscais, né? Foram feitos alguns incentivos para iniciar o negócio. E você vê as cidades hoje independentes. Tem o Santa Catarina. São mais de 25 mil confecções ali No Brasil são 700 mil confecções, 25 mil. Tá ali em Caruaru, Santa Cruz e Toritama, cara. 3 cidades. Né? Então você vê que o empreendedorismo funciona. Comprovadamente funciona. Quando não tem muitos atrapalhos aí externos, né? Então a gente vê que esse país tem muito jeito sim, a gente acredita muito. E vamos continuar pegado aí. A gente quer fazer o negócio acontecer. Boa. Queremos ser referência na moda. E a gente tá no caminho. Já são. Vamos Não, ser. queremos ser. Tá muito longe ainda. Ei, muito o longe, vendedor! Gente, gratidão imensa por esse episódio maravilhoso. Legal. E, gente, que aula, hein? Que legal, hein? Que aula. Poxa. Quem não vende amanhã vai acordar vendendo, né? Isso aí. Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, querem falar alguma coisa para esses dois baitas aqui que estão aqui dando aulas hoje. Escreve aqui embaixo que a gente leva pra manda eles. Aspirantes, né, mensagem. Cadu? Isso aí. Estamos aqui para ajudar. Isso aí. no que a gente puder. Parabéns. E se Foi um esse prazer conteúdo imenso. foi relevante pra você, compartilhe pra quem você pensou aí, exatamente. porque pode mudar a vida dessa pessoa, importante. Legal. Não é? Isso aí. Isso aí. Até a próxima. Gente, Obrigado. brigadão. Obrigado mais uma Obrigada. vez. Obrigado, galera. Obrigado, Valeu. Edinho. Tchau. Nós. Tchau, tchau.